E aí, pessoal, como vai? Professor William aqui, mais uma vez, e hoje eu vou mostrar para vocês como que a gente faz no Excel uma tabela de distribuição de probabilidade, tá? Que seria essa tabela aqui no meio, tá? Que eu vou fazer. Eu já deixei o esqueleto aqui mais ou menos pronto, para o vídeo não ficar muito longo, até porque acho que montar uma tabela, assim, as coisas mais básicas no Excel, vocês já sabem como que faz, tá? Primeira coisa que eu tenho de observação aqui para falar para vocês, que essa tabela que eu vou fazer é a partir de um exemplo que eu discuti numa outra aula, né? Que eu vou deixar o link na descrição desse vídeo. Então, se você tiver alguma dúvida, não ficar bem claro aqui, né, se você caiu direto nesse vídeo, você pode voltar naquela aula para entender bem o que eu estou fazendo. Mas, de qualquer forma, eu vou tentar explicar aqui para vocês, né, o que é esse exemplo aqui e como que eu estou fazendo. Então, o que é esse exemplo aqui? Ele é a partir de uma distribuição que eu tenho o seguinte: um determinado estacionamento, né, foi anotado ali pelo dono do estacionamento ou por algum funcionário a quantidade de acidentes que ocorreu em cada dia. Então, essa primeira tabela aqui que eu montei aqui no canto esquerdo aqui, ó, seria essa tabela inicial, tá? Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho o dia, né? Então, o dia desse determinado mês e o número de acidentes. Então, vai até o dia 30, tá? Esse mês. Vamos supor que é um mês com 30 dias. Então, o que aconteceu? Então, deu primeiro dia, no final do expediente, né, o funcionário ou o dono anotou, ó, não teve nenhum acidente no nosso estacionamento, então eu vou colocar aqui 0. Aí no dia 2, o dia 2, opa, teve um acidente aqui, então eu vou marcar um acidente. No dia 3 também teve um acidente, e assim por diante. Então ele vinha no final do expediente e marcava, ó, no dia 19, hoje teve 3 acidentes no estacionamento. Ele vinha aqui e marcava, né, a quantidade de acidentes. Então, a partir dessa tabela, que todo mês, a cada dia, né, do mês foi registrado o número de acidentes, eu vou montar a tabela de distribuição de probabilidade. Então, como que eu comecei com a tabela de distribuição de probabilidade? A primeira coisa aqui que eu fiz, né, eu montei a tabelinha, né, o número de acidentes. Então, se você observar que o número máximo de acidentes que a gente teve foi justamente no dia 19, em que a gente teve 3 acidentes, não teve nenhum dia que teve 4 ou mais acidentes. Então, por isso que eu coloquei apenas os valores de 0 a 3. Claro que eu poderia colocar mais valores se eu tivesse, né? Mas aqui para entender é o suficiente. Aí o que eu vou fazer? A frequência. O que é a frequência? Eu vou contar, né? Quantos dias que teve 0 acidentes, quantos dias que teve apenas um acidente, e assim por diante. E a probabilidade, né? Que é o objetivo final do nosso vídeo. Como que eu calculo a probabilidade de, em um dia, não ter nenhum acidente, em um dia ter um único acidente, e assim por diante. Então vamos lá, vamos começar com a frequência. Então, para fazer a frequência, eu vou utilizar aqui a seguinte função. Então, eu vou apertar igual, né? Já que eu vou querer fazer uma função, e vou começar a escrever aqui, ó, conte. Né? Já apareceu um monte de funções aqui. A que eu vou utilizar é a segunda, essa aqui, ó, conte SE ou conte C, não sei. Ó, o que ele está dizendo? Calcula o número de células não vazias em um intervalo que corresponde a uma determinada condição. Então, eu vou clicar 2 vezes aqui. Ó. Então, ele já pede um intervalo e o critério. O intervalo eu posso fazer de 2 formas diferentes. Eu posso clicar no primeiro valor aqui, daí eu aperto 2 pontos, né? E daí eu vou colocar o segundo valor aqui. Então, 2 pontos, o meu segundo valor eu vou marcar aqui, ó. Ele já marcou que é o B31. Então, vai do B2 até o B31, certo? Então, esse é o meu intervalo. Então, é desses valores aqui que ele vai fazer a contagem. Daí, eu aperto o ponto e vírgula e eu coloco o critério. O critério, eu poderia escrever uma palavra, eu poderia colocar um número. Eu quero o número 0, eu quero que ele conte quantas vezes aparece o número 0. Só que eu vou fazer de outra maneira. Eu vou simplesmente clicar nessa célula aqui, ó, porque ele vai contar a informação que tem aqui, né? Que no caso é o número 0. Daí é só apertar o Enter. Então, ele já contou aqui, ó, que o número 0 aparece 22 vezes. O que significa isso? Que neste mês, né, em 22 dias, não ocorreu nenhum acidente no estacionamento. Tá? Por que eu coloquei dessa forma? Porque se eu mudar o valor aqui, ó, ele vai contar para o outro valor que eu coloco, certo? Outra forma que eu posso fazer, talvez um pouquinho mais prático, é assim, ó, eu vou colocar igual, a mesma coisa, eu vou até repetir também para ficar mais didático. Então, igual, conte, né? Aí eu já escolho aqui o SE. Agora o intervalo eu vou marcar ele, ó. Eu cliquei, segurei, aí eu venho até lá embaixo, lá, vamos ver se eu consigo ir até o último valor. Então ele já marcou o intervalo aqui, ó, uma maneira um pouquinho diferente. Aí o ponto e vírgula e marquei o valor aqui, Enter.
tá? Então essa é outra forma de fazer. Eu não preciso fazer para todos, eu posso clicar aqui, daí eu seguro aqui no quadradinho e arrasto para os valores de baixo. Daí ele vai fazer a mesma coisa, né? Ele vai contar dentro desse intervalo a informação que eu tenho aqui. Então por isso que é legal fazer clicando na célula, né? Porque daí você faz uma vez só, arrasta para baixo. Então se ele muda o valor, ele vai contar valores diferentes. Ó, se eu mudar aqui para 1, ó, ele vai dar o mesmo valor ali de cima, 5, né? 2. Então ele conta quantas vezes a gente teve 2 acidentes. Foram em 2 dias, ó, no dia 16 aqui e no dia 13, certo? E no 3 acidentes foi apenas em um dia, aqui no dia 19. Então assim eu conto, né, a quantidade de dias que teve 0, 1, 2 ou 3 acidentes. Daí, próximo passo, o que que eu preciso fazer, né? Eu vou fazer a somatória aqui, ó. Fazer a somatória é até uma maneira para verificar. Somando tudo deu 30 dias, então tá certinho, era o que eu esperava, certo? Eu vou precisar da somatória, né, do número total. Agora vamos calcular a probabilidade, né, que é o nosso próximo passo. Então, como que a gente faz a probabilidade? Igual, eu pego o valor aqui, né, daí dividido, né? Opa, aqui, dividido, agora sim, e por esse valor aqui de baixo, certo? Tem um detalhe, o valor aqui de baixo, como eu vou arrastar, ele tem que estar fixado. Então, o que que eu faço? Eu venho aqui, né, marco ele e aperto o F4. Daí apareceu aqui esse símbolo junto com F, isso quer dizer que está fixando ali, né, aquela cédula. Então, opa, eu saí dali, deixa eu voltar. Então, voltei ali, de novo então, e aperto o F4, fixei e apertei o Enter. Então, deu 73%. É porque aqui eu já tinha feito antes para testar, mas ele, a princípio, ele não vai te dar em porcentagem, né? Ele vai te dar em decimal. Mas é só apertar aqui em cima em porcentagem, né? Você pode colocar daí mais casas decimais ou menos, se você quiser. Eu vou deixar com nenhuma casa decimal, né, depois da vírgula, 73%. Clico aqui, venho no quadradinho, arrasto para baixo, daí eu tenho a probabilidade de cada um dos dias. Você pode fazer a somatória para conferir, isso tem que dar 100%, tá? Pode dar, né, se você fizer principalmente à mão ali, tiver alguma questão de arredondamento, pode não dar 100%, pode dar um pouquinho diferente, 99, 101, mas não está errado, ok? Então, o que que significa, né, essa tabela de distribuição de probabilidade? Significa que em um dia qualquer, né, a chance de não ocorrer nenhum acidente é de 73%, a chance de ocorrer um acidente é de 17%, e assim por diante. Então, acho que é isso aí, deu para entender direitinho, né, como que a gente faz uma tabela de distribuição de probabilidade no Excel. E, então, é isso aí. Até a próxima. Valeu!